Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe neste dia maravilhoso. Seja muito bem-vindo a mais uma palavra do Senhor para o nosso coração aqui com a pastora Cléudia. Sou da Igreja Batista Nacional Templo da Restauração. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos aí ao segundo episódio da Bem-aventuranças, que é Mateus 5:4, que diz assim, olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que é ser bem-aventurados que choram, amados? Nós choramos por toda coisa, choramos porque estamos felizes, choramos porque estamos tristes, choramos por um amor, choramos por alguém que se foi, por alguém que está internado, por alguém que está doente, não é verdade? Nós choramos por tantas coisas, mas aqui Jesus veio tratando duas coisas aqui. O Senhor Jesus veio tratando, olha, ele deixou aqui uma declaração: felizes os que choram. É uma declaração. Segundo, uma promessa: que esses serão consolados. Isso é uma promessa do Senhor para nós. O que este choro, amados, não significa, porque nós precisamos que chorar por qualquer coisa, chorar com o outro. O que não significa esse choro aqui de Mateus 5:4 não é um choro carnal, um choro por qualquer coisa, um choro por dor. Não é um choro de remorso e nem de desespero. Não é esses que felizes os que choram. Felizes os que choram não é os que choram de medo e medo da consequência do que fez ou do que está por vir. Felizes os que choram não é apenas um choro externo ou teatral, como muitos fazem por aí, que às vezes até a gente acredita no choro, que está tão assim, quase que verdadeiro, que acreditamos. O que o choro significa, amado? Qual que é um choro verdadeiro? Qual é esse choro que nós vamos ser consolados? É um choro espontâneo, é um choro verdadeiro, é um choro que você emociona e se arrepende de algo que você está fazendo, que você não deveria fazer, ou que você deveria, nós deveríamos fazer e não fazemos. A mulher de Lucas 7, ela revelou arrependimento espontâneo e voluntário. Aquela mulher lá, ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, com as suas lágrimas. Ela veio com um unguento, com um perfume, passou nas suas mãos, misturou, sim, com amor no seu coração, com lágrimas nos olhos, com verdadeiro arrependimento daquilo que fazia, com dor daquilo que fazia e que ela sabia que não estava certo. Ela teve atitude junto com esse choro. Dá para nós ver o arrependimento dela, a dor na alma. Esse é o primeiro choro, o choro espontâneo. O segundo choro, um choro espiritual. É um choro pelo pecado e não pela consequência do pecado. É um choro porque nós erramos. O nosso pecado, amados, tem que ser um acidente. Você não tropeça numa pedra porque você quer. É um acidente, você não viu, tropeçou. E o pecado é assim, tem que ser um tropeço. Se você faz todos os dias, são práticas e por eles não sentimos arrependimento. Talvez até choramos, mas por remorso, por arrependimento não. Choro pelo pecado, porque é inimizade contra Deus. Esse é o choro de Mateus 5:4. Um choro pelo pecado, porque é um ato de ingratidão a Deus quando pecamos. É um ato de ingratidão. É como se falássemos com Jesus assim, olha, vou te pregar na cruz, fica mais um pouquinho, porque eu vou ali pecar. O choro de Mateus 5, que nos tira a comunhão com Deus, nos afasta de Deus. Não ele afasta de nós, mas nós afastamos porque envergonhamos
achamos que não somos mais dignos de chegar ao Pai. Então, temos que ter o choro pelo pecado, porque ele nos tira a comunhão com Deus. Devemos não apenas chorar, mas voltar o nosso choro a Deus. Voltar a Ele, clamar a Ele. As lágrimas de arrependimento são águas do Jordão, elas purificam da lepra. O choro verdadeiro, ela nos purifica, ela nos cura, ela nos limpa, ela tira tudo de ruim, toda podridão. Porque é um choro verdadeiro, é um choro com a nossa alma, é um choro de arrependimento. Porque nós sabemos que cremos num Deus vivo. Felizes, mais do que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. O que tem medo de pecar, o que tenta todas as vezes acertar o alvo. O terceiro passo o choro deve ser pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que luta pelo seu próprio pecado, esquece do próximo e luta pelo seu. Porque hoje nos libertamos de um, mas temos outro, e todos os dias temos que matar um leão. Feliz o choro pelo pecado deve ser um choro intenso. Muitos, em vez de chorar, se alegram com o pecado. Amados, porque não vamos ser hipócritas. Pecar é bom, beber é bom, sair aí pro mundo afora fazendo coisas que não devem é muito bom. O pecado, ele é bom, mas ele nos mata espiritualmente, ele nos afasta de Deus. É contra ele que devemos lutar, é contra ele que devemos chorar, é contra ele que devemos clamar: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, eu sou pequenino, não sou nada diante do Senhor. Quarto, deve ser um choro pelo pecado dos outros, pela escassez das igrejas. Nós devemos chorar pelas escassez da igreja, devemos chorar pelas friezas que estão as igrejas, pelo pecado que está dentro da igreja, em cima do altar, pessoas que não temem o Senhor, que não têm medo de pecar, subir ao altar para ministrar a vida de outros. É por isso que temos que chorar, é por isso que temos que clamar, pelos escândalos que afastam as pessoas de Deus, que afastam as pessoas do Evangelho. É por esse pecado que nós temos que chorar, é por esse que nós temos que clamar, eu e você como servos do Senhor. Amados, um choro pelo pecado é um choro de arrependimento, é um choro composto de lágrimas, de bem-aventurados, de bem-aventuranças. São lágrimas que curam, que libertam. Evidência da graça de Deus ao nosso choro, a evidência da graça nós sentimos que não somos merecedores da tamanha misericórdia, da morte dele ali na cruz, por amor a mim, por amor a você. É um sinal de um novo nascimento. Isso, o choro é precioso, ele produz alegria, ele produz arrependimento, ele produz leveza ao nosso coração, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que estamos na dependência dele. Só ele pode nos perdoar daquilo que nos afasta dele, só ele que pode nos achegar. Então clame, porque os que choram serão consolados, amém? Que o Senhor nos console, que nós venhamos chorar todos os dias pelo nosso pecado, pelo pecado da nossa igreja, da nossa humanidade. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo de bem-aventuranças. Fique com Deus.